Estamos num tempo limiar. A revelação do grande rei e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Olá, caros amigos, bem-vindos ao canal Benigno Friburgo em Foco. É um prazer que vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar aqui no nosso canal acerca da Paraxá da semana, a Paraxá Kitavô, que é a 7ª do livro de Devarim e é a 50ª do ciclo de 54 Parashut. Paraxá Kitavô, gente. Mas antes, eu quero fazer um convite para você. Vem ficar conosco no nosso Benigno Friburgo. Temos um lugar físico para você congregar e ficar conosco. Venha aqui aprender, rezar, orar, 7 leis, tudo que você precisar para uma configuração de uma vida melhor, espiritual, fisicamente, para que possamos ajudar a construir um mundo melhor. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Bem no Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região São dos Caras, Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Yaakov, Clientes Cade e também do Moretão Márcio Braga, da Academia de Noé. Vamos, gente, estamos aqui na Paraxá Kitavô. Nessa Paraxá, gente, existem alguns detalhes. Vamos passar aqui detalhes sobre primícias. Vamos falar aqui das primícias. O que representa as primícias? O que os sábios falam acerca dos bicurim, das primícias? Da Terumá, vamos ver o que representa a Terumá. O que representa os primeiros frutos? Vamos lá. Venha comigo agora. Melhor para Deus. Tomarás a primícia de todo fruto da terra, que consegue a tua terra, que o eterno teu Deus te escagando. Esta paraxá apresenta a conhecida mitzvah dos bicurim, primícias, para cumpri-las. O produtor tinha que ofertar os primeiros frutos colhidos das espécies com que a terra de Israel é abençoada. Trigo, cevada, figo, romã, uva, tâmara, azeitona. Esse mandamento vigorava apenas em Israel, enquanto o Beit HaMikdash ficava de pé. Vamos lá. Um dos objetivos dessa mitzvah é educar o povo, ensinando-os a agradecer com o mesmo esmero, e alegria, o bem que Deus nos proporciona. Quando planta uma árvore, a pessoa tem expectativa de lucro, de que seu trabalho lhe traga proveito, porém o resultado depende inteiramente da bênção divina, sem a qual nada brotará. Por isso devemos agradecer oferecendo o melhor que temos para Deus. Com o nascimento dos primeiros frutos, de excelente qualidade, o agricultor começa a ver o produto de seus esforços. Então, porque a Torá nos diz que esses frutos tão esperados e queridos devem ser entregues a Deus por meio do corrente sacerdote ou seu representante? Vamos lá, gente. Vimos que uma das finalidades dessa mitzvah é excluirmos para que não sejamos mal agradecidos. Portanto, no ritual de ofertas das primícias, a pessoa recitava um texto que relembrava o passado do nosso povo, as desgraças que sofremos, mencionando que, no fim, fomos salvos por Deus e levados à terra prometida. Em sua obra, Meloes, o rabino Yaakov Kuli expõe 5 benefícios contidos nessa única mitzvah, oferenda dos bicurim. Vamos ver os benefícios, gente? Olha só, quanto benefício. A prática de generosidade, o indivíduo aprende a não ser egoísta e lembrar-se dos necessitados, conscientizando-lhes que tudo que possui foi depositado em suas mãos para ser empregado em boas causas. 2. O domínio sobre a má inclinação, gente. Encerrará quando vê os primeiros frutos do seu trabalho, a pessoa se enche de satisfação e deseja aproveitá-los imediatamente. Porém, as primícias são marcadas com o sinal de que pertencem a Deus, e assim o produtor é capaz de controlar o seu impulso. Terceira, a virtude da humildade. As pessoas levavam as primícias ao templo de Jerusalém sobre os próprios ombros, com muita simplicidade. Até mesmo os reis de Israel tinham de transportá-las dessa forma vergonhosa. Desse modo, o povo mostrava humildade, não se vangloriava de seu sucesso, reconhecia que todo o mérito era de Hashem. A contenção do orgulho, a lembrança dos episódios tristes da história do nosso povo,
ocasião de alegria tão intensa a oferta das primícias impedia que as pessoas sentissem orgulho excessivo. Reconhecimento de Hashem, oferecendo os primeiros frutos a Hashem, o indivíduo mostrava a todos que tudo lhe pertence. Como observamos acima, esse mandamento não é praticado atualmente em seu aspecto material. No entanto, devemos extrair uma lição de todas as passagens da Torá nos dias de hoje. A essência dessa mitzvah se expressa quando damos o que temos de melhor para Hashem. Assim, ao acordarmos, nossas preces e estudos dos primeiros momentos do dia são primícias que oferecemos para Hashem. Que tenhamos em breve a possibilidade de cumprir esse preceito de todas as maneiras, com todos os detalhes, no Beit HaMikdash, com a vinda imediata de Mashiach. Continuando, tá, gente? A divina providência nos acompanha e irás ao lugar que Deus, que Hashem escolher. Um dos conceitos fundamentais do judaísmo, muito enfatizado pela Hassidut, é as Garrapratit, providência divina. A ideia de que o Criador supervisora e dirige a criação, a sua criação. Há duas opiniões aparentemente divergentes referentes a esse conceito. Bom, Maimônides diz uma, e vamos ver o que o Baal Shekov fala também. Maimônides, em sua obra Guia dos Perplexos, afirma que a providência divina se concentra exclusivamente nos seres humanos, e só naqueles que têm a mente em estado perfeito, conectada com a divindade. Mais tarde, Baal Shekov, com a revelação da Hassidut, mostrou-nos que a providência divina é absoluta e universal, válida para todos os reinos e criaturas, combinando as duas visões, concluímos que existem diversos níveis de providência divina, classificados em duas categorias básicas profundas, Pinimit e externa, Hitzonit. Gente, os dois estão certos, tá, gente? É níveis de conexão com a Hashem, os dois estão certos. É o grau de ligação com Deus que determina o tipo de manifestação da providência. Ela é mais visível quando a conexão é forte, e menos visível quando a conexão é fraca, embora continue presente, atuando, porém, de acordo com as leis da natureza, de todo modo, até mesmo a queda de uma folha de uma árvore é um evento planejado pelo Criador, não um acaso. Como, por exemplo, podemos citar a descida de Jacó ao Egito. Na realidade, essa viagem já estava programada, aconteceria de qualquer maneira, como assevera o Rabi Yohanan do Talmud. Jacó deveria ter sido descido ao Egito acorrentado. Isso significa que sua ida estava prevista, contudo, por intervenção divina, ocorreu de forma mais elegante, natural, porque havia fome na terra. O chefe estava lá e assim por diante. Ou seja, o mérito de Jacó protegeu, salvando da vergonha de descer a Agrilhoagum. Desculpa, tá, gente? Nas palavras do rei Salomão, os passos do homem são de Hashem. Como pode o homem entender o seu caminho? O ser humano é guiado pela providência. Onde quer que ele se encontre, deve cumprir sua missão sagrada, a serviço de Deus. Além disso, ensino Baal Shem Tov, tudo que vemos e escutamos deve ser entendido como orientação para a realização do serviço divino. Para isso, nos dá a possibilidade de estarmos presentes em determinada situação, observando os fatos. Esta informação é muito relevante, pois às vezes não compreendemos alguns eventos de nossa vida. Tendo conhecimento desse princípio, conscientizamos-nos de que nem sempre somos capazes de perceber a razão das coisas, mas podemos ficar certos de que do alto não vem nada negativo. Conscientes que do alto de Hashem nunca vem nada negativo. Muitas vezes a nossa percepção é pequena, mas Hashem sempre tem uma lição boa para nos dar, e nós temos sempre uma lição boa para tirar de toda circunstância. Portanto, em toda circunstância, há uma lição a aprender, uma tarefa a executar, que possamos aproveitar bem as oportunidades que Deus nos oferece, esforçando-nos ao máximo para fazer o nosso trabalho, aproximando assim ainda mais a revelação divina com a vinda de Mashiach brevemente em nossos dias. Baruch Hashem. Então vamos continuar aqui essa paraxá com uma história. Vamos fechar com uma história. Era uma vez, como louvar a Deus? É importante, gente, louvar, reconhecer Hashem é muito importante. Certa vez um técnico foi ao escritório do Rebbe consertar ar-condicionado. Era um raci da linha Satmer. Enquanto ele mexia no aparelho, o Rebbe fazia o seu trabalho sagrado, rotineiro, respondendo a cartas, revisando a transcrição de discursos e assim por diante.
Assim ele terminou o serviço, o Reb agradeceu, porém antes de sair, ele criou coragem e fez um pedido. Reb, diga-me algumas palavras de Torá. Inicialmente o Reb recusou, mas o Hassid explicou, hoje à tarde, como de costume, irei rezar e mirrar. Em seguida as pessoas conversam falando cada uma como foi seu dia. Meus amigos certamente me perguntarão, como sempre fazem, onde fui que visitei, e eu responderei que escrevo no escritório do Reb de Lubavitch. Então desejam saber o que vi, o que eu vi, do Reb. Não quero chegar de mãos vazias. O Rebbe concordou e disse ao Hassid, neste Nishmat Kohai, na oração de Shaharit Shabbat, consta o seguinte, mesmo que nossa boca estivesse cheia de cânticos como o mar, e a nossa língua de alegria como a profusão de suas ondas, e os nossos lábios de louvores com a expansão do firmamento, nossos olhos brilhassem como o sol e como a lua, as nossas mãos se estendessem como as águias no céu, e nossos pés fossem rápidos como servos, ainda assim não conseguiríamos agradecer suficientemente ao eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, obedecer o bastante ao teu nome, nem sequer por uns só dos milhares, milhões de lugares, milagres, maravilhas que fizesse para nós e nossos pais. Um pouco à frente, afirmamos, portanto, todas as partes de nosso corpo, que nos desse o espírito e a alma, que nos soprasse nossas narinas, a língua que pusesse a nossa boca, te agradecerão, abençoarão, louvarão, glorificarão, enaltecerão, honrarão, santificarão e coroarão o teu nome, nosso Rei, pois toda a boca te agradecerá e toda a língua te louvará, e todo o olho, todo o joelho, toda a estatura, todos os corações e todos os olhos eternos, os rins e todos os meus ossos dirão, a Deus, quem é como tu? O Rebbe continuou, parece haver aí uma contradição com os primeiros, pois primeiros asseveramos que ainda que fôssemos grandes como o sol, e a lua, o céu e o mar, não poderíamos louvá-lo bastante, nem mesmo por um único momento de longares milagres. Mas depois dizemos que as várias partes do nosso corpo, nossa alma e espírito louvarão. O que significa isso? Ele perguntou para o Hassid. Então o Rebbe colocou a seguinte parábola. Antigamente, os reis saíram de tempos em tempos para caçar, acompanhados por seus seguranças e serviçais. Uma dessas caçadas, o tempo subitamente mudou. Começou a chover e escureceu muito cedo. Em consequência disso, o rei que se afastara do grupo acabou se perdendo da floresta. Desse modo, ficou exposto a grandes perigos, como ataques de animais selvagens, irregularidades no terreno. Obviamente, o monarca afligiu-se na situação em que se encontrava, sem o séquito lhe dava proteção. A cada instante, o perigo aumentava. Rebuscou em lugar para abrigar-se até a manhã seguinte. Depois de vagar algum tempo, ele finalmente avistou uma luz ao longe, animou-se com muito esforço, caminhou em direção ao local onde ela provinha. Chegou a uma casa, estava tão molhado, sujo, maltrapilho, que nem parecia ser o soberano. Ele bateu a porta e foi atendido por um homem que indagou como posso ajudá-lo. O rei pediu apenas para perguntar ali. O morador foi extremamente hospitaleiro, oferecendo ao visitante inesperada comida, bebida, toalha para se secar após o banho, roupas limpas, uma cama para dormir. No dia seguinte, descansado e contente, regressou ao dono da casa e voltou ao palácio. Após alguns dias, esse morador da floresta recebeu o convite para visitar o monarca. Ficou muito preocupado e tenso, indagando-se, por que haveria o rei de chamar-me? Será que fiz algo errado? Porém, não podendo recusar o convite, o homem fez cidade, conforme solicitado. Recebeu muito bem e ele perguntou, você se recorda de mim? Ele disse que não, o rei insistiu. Mas ele realmente não reconheceu o monarca. Por fim, o rei esclareceu. Alguns dias atrás, hospedou-se em sua casa um indivíduo molhado, sujo, durante o temporal que caiu na floresta. Você lhe deu comida, bebida, roupas secas e uma cama para repousar, pois fique sabendo que aquela pessoa era eu. Por causa da chuva, perdi-me de meu séquito que você me salvou. O homem estava espantado com o que ouvira. Vossa Majestade esteve em minha casa. Se eu soubesse, eu lhe teria servido muito melhores como ele. O rei tranquilizou e dizendo que ele não precisava desculpar-se, pois o tratara muito bem e acrescentou, você merece uma recompensa. E quem necessita? O homem respondeu, para mim já foi uma grande honra e privilégio o rei ter vindo à minha casa. Não desejo mais nada. O rei insistiu, mas o homem nada pediu. Então o monarca anunciou, se assim, eu lhe darei algo extremamente valioso para mim. E entregou ao homem um conjunto de louças, talheres e outros objetos que pertenciam ao próprio rei. E eles se despediram, o homem foi para casa, levando os presentes. O ano se passou novamente e se aproximava a estação de caça. O rei começou a preparar-se para a excursão. Ele enviou um comunicado ao oficial morador da floresta, avisando-lhe que gostaria de visitá-lo para relembrar o milagre do ano anterior. E mais uma vez agradecer-lhe generosamente.
O homem ficou muito contente, porém, pôs a se refletir agora, eu sei que o rei virá à minha casa, devo honrá-lo devidamente. No entanto, sou uma pessoa humilde, nada tenho, minha casa é pequena e simples, meus móveis estão velhos e gastos. Como poderia servir ao soberano de forma honrada? O tempo corria, o rei logo viria, mas o homem não achava solução para o seu problema. Na data marcada, o rei chegou com sua comitiva e colocou a sua mesa posta com lindas peças de porcelana preta e cristal, onde serviam as mais finas iguarias. Antes de sair, ele perguntou: como você pode aprontar uma recepção dessa bela para mim? O homem confessou: de fato, quando recebi a carta da Vossa Majestade, informando-me de sua visita, fiquei muito apreensivo, sem saber como haveria de prestar as honras merecidas. Depois de muito pensar, recordei-me dos objetos preciosos que ganharam de sua própria mão no Palácio Real, e concluí que eles deveriam ser suficientemente requintados e significativos para Vossa Majestade. Por isso decidi usá-los para demonstrar a deferência. Aí o Reb de Lubavitch explicou: apenas com as nossas qualidades, por mais sublimes que elas sejam, não somos capazes de louvar suficientemente a Deus. Porém, com o que o próprio rei nos deu, podemos enaltecê-lo, honrá-lo, sacrificá-lo. Se Deus colocou dentro de nós alma, espírito, em nossos diversos órgãos e membros, isso significa que ele lhes dá a importância, e é com eles que devemos servi-los. Não precisamos de virtude extraordinária para usarmos o que Deus nos deu. Lembre-se, gente, tudo que nós temos, podemos louvar Hashem, o que Ele nos deu. Alma, espírito, corpo, tudo, nossos órgãos, membros. Faça assim. Não precisa de virtude extraordinária, grandes coisas, carro zero, coisa, muita... Não, não. Simples com o que você tem. Louve Hashem, reconheça Ele com muita humildade. Você vai ver que vai ter um grande efeito na nossa vida. Gente, para essa paraxá, esta parte desse estudo da paraxá está no livro Dimensão Mística da Torá, Rabino Daniel B. Fish, tá? Então, aqui falando sobre essa história do Rebbe, Baal Shem Tov, tá tudo bem explicadinho, que a Hashem vos abençoe, vê se está com sua mente no Friburgo, espaço físico aqui, tá bom, gente? Estamos aqui para fazer o melhor. Também temos a plataforma no Brasil com o nosso Rav Yaakov Grandestad e Academia de Noé, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, lá na Pavuna Comissário Gênesis, aqui em Friburgo comigo, Cláudio César, e por todo o país temos movimento bem no Brasil, grupos, assim por diante, tá bom, gente? Tchau, tchau, tudo bom, que a Hashem vos abençoe, até a próxima!